Olá, meus amigos, saudações a todos vocês, aos meus alunos conhecidos, né? E eu gostaria de fazer esse vídeo sobre o pedido de uma amiga minha, para a gente poder mostrar quais são as utilidades do xadrez, né? Todo mundo sabe que é um esporte, durante um tempo foi um esporte de elite, jogado pelos reis, pelos príncipes, né? Pelos califas. Porém, ele transgrediu todo esse tempo, né? Ele passou por épocas. E hoje o xadrez está simplesmente fantástico, porque ele caminha por uma inclusão social total, né? Hoje, para você jogar xadrez, você pode, uma folha de papel, você pode desenhar as peças, fazer o seu próprio jogo. Você não tem barreiras. E você acha o conhecimento em qualquer lugar. Basta você entrar aqui no YouTube, você vai encontrar muita gente legal te ensinando a jogar xadrez. Para as crianças, você tem aquele site, o canal, né, do YouTube, o Super Chess, que é muito legal, que é um super-herói que vai contando as regras do xadrez, numa linguagem muito bacana para as crianças, né? Então vamos lá. O xadrez, durante muito tempo, né, a gente conheceu, eu pelo menos conheci, como um esporte olímpico, né? Só os caras muito inteligentes jogavam. Depois, comecei a observar o xadrez de uma forma melhor, com um pouco mais de informação, e chegamos à conclusão que o xadrez ele é uma ciência e uma arte, segundo alguns autores. Na verdade, o xadrez ele é muito complexo para ser definido apenas em poucas letras ou numa só palavra. O xadrez ele tem uma desenvoltura muito grande em vários segmentos, né? Primeiro que eu vou classificar o mais importante de todos, né? Que é realmente o, o lado do xadrez que ele pode ajudar as pessoas, né? Então temos o xadrez terapêutico, que é uma novidade, né? Muita gente hoje ensina xadrez, treina xadrez para resolver problemas que os fármacos estavam resolvendo, né? Como, por exemplo, o déficit de atenção nas crianças e hiperatividade, tá bom? Lógico que se você tiver uma criança hiperativa, você não pode colocar no mesmo nível de uma criança tranquila, calma, né? Porque vai dar um conflito. Então, as crianças com hiperatividade precisam de recursos e professores treinados para eles. Tem as crianças com déficit de atenção, aquela criança que não consegue se concentrar muito tempo em determinado assunto, ela fica pulando, né? O hiperativo ele pula rapidamente. Essas crianças também, com a prática do xadrez, elas vão adquirindo a capacidade de estender a sua concentração, que vai tornar, sem dúvida nenhuma, um melhor aproveitamento na escola. Em todos os aspectos, o xadrez ele promove uma auto-melhora na pessoa que pratica. Então, como terapia para auxílio dentro do sistema pedagógico escolar, o xadrez é fantástico. Por quê? Porque ele vai colocar para a criança a capacidade de se concentrar, a capacidade de suportar derrota, pressões, de trabalhar num ambiente pressurizado, né, muito tempo, obtendo resultados. A criança vai desenvolver estratégias, cálculo, noção de lógica. A criança vai acelerar o seu raciocínio, o seu pensamento, tomando decisões mais rápidas, se tornando uma pessoa mais proativa, vai aprender a respeitar os seus adversários, a disciplina, o respeito, vai colocar que essa criança suporte trabalhar sob muita pressão. E o principal é que essa criança vai valorizar a si mesma. Ela vai perceber que ao passar do tempo que ela vai evoluindo, que ela vai aprendendo, ela começa a crescer. Ela é melhor que aquela criança de ontem. Isso dá uma convicção, uma força interior muito grande, que essa criança se torna forte, ela fica mais resistente às coisas. Então, o xadrez, na verdade, ele faz com que a criança amadureça nos sentidos mentais, cognitivos, do pensamento, da reflexão, da responsabilidade e do respeito a todos que estão à sua volta. Então, a criança se torna mais educada, se torna mais civilizada, se torna mais sensível, mais observadora, raciocínio mais rápido, rede cognitiva amplia. Essa criança vai ter muito mais capacidade de ter um bom rendimento escolar, porque o xadrez está exercitando a sua rede neural,
a sua capacidade de raciocínio está sendo estimulada na brincadeira do xadrez. Isso vai se refletir em outras disciplinas, principalmente matemática, história, em todas elas. E outro fator interessante é que a criança, quando ela aprende a notação algébrica, aprende a interpretar os livros de xadrez, ela começa a poder estudar sozinha, sem depender de ninguém. E vai, por tabela, nessa curiosidade da criança, ela vai começar a se interessar por outros idiomas, como o espanhol, como o inglês e, quem sabe, até o russo, né? O italiano. Então, a criança vai se interessar por línguas, se interessar por lógica, por matemática, por cálculos, e ela vai começar a se dar bem em todas essas matérias. Então, para a escola, o xadrez ele é formidável, não seria só um esporte, ele é uma ferramenta de construção mental para as crianças. Vão raciocinar mais rápido, vão decidir melhor, vão tomar decisões corretas baseadas na lógica e vão entender que aqueles segundos a mais que ela para pensar, para tomar uma decisão, são a diferença entre vencer ou perder. E isso é muito importante que acaba sendo praticado na vida. Por exemplo, um médico tem que tomar decisões absolutamente lógicas. O xadrez ajuda muito. No entanto, tive uma aluna que era uma médica, ela jogava formidável bem naturalmente, porque nos seus anos de medicina na faculdade e exercitando a profissão de cirurgia, ela era hiper bem sucedida, porque todo o seu raciocínio era embasado numa lógica. E por isso que ela jogava xadrez muito bem. Ela já herdou aquela lógica dos seus treinamentos lá atrás, antes de estar na universidade, porque ela já era uma boa enxadrista. Então o xadrez ele promove realmente uma aceleração, uma melhora na qualidade do estudante. Por isso que nas melhores escolas particulares nós temos a prática do xadrez. Infelizmente, nas escolas públicas, que estão sempre atrasadas por falta de material, equipamento e pessoas inteligentes para dirigir esse processo, as escolas públicas ficam atrás no xadrez. E todas as crianças que eu visitei nos torneios realizados para escolas particulares, os alunos que eram bem-sucedidos nos torneios, depois de uns anos você fica sabendo, tiraram as melhores notas nos vestibulares, entraram nas melhores faculdades e praticamente estão com seus futuros assegurados. E foi o xadrez que ajudou? Sem dúvida, colaborou por isso. Então, é muito importante que você incentive as crianças na prática do xadrez. E vem muita coisa interessante por aí. Quando uma criança desenvolve bem o xadrez, consegue se destacar em torneios, ela é uma criança totalmente especial, positivamente vista pela sociedade, pelo meio acadêmico, pelos professores, porque eles sabem que lá tem um potencial. E o xadrez também, como eu voltei a dizer, na área de terapia, ele pode também ser usado para os idosos, para as pessoas de mais idade. Segundo os levantamentos do amigo meu que foi professor e também presidente de um clube de xadrez nos Estados Unidos, ele conversando com outros presidentes de clube naquelas reuniões, e notou-se que praticamente nenhum idoso com 70 anos, por exemplo, que pratica o xadrez pelo menos 1 ou 2 vezes por semana no clube de xadrez, teve problema de Alzheimer, porque a rede neural está constantemente ativa, em atividade. Quando vem o Alzheimer, se ele destrói uma parte dessa rede neural, o cérebro tem uma capacidade plástica, elástica, de fazer um deslocamento e passar a utilizar as áreas que estavam de reserva. E a pessoa não sente os problemas do Alzheimer com uma perda de memória. Então é muito interessante ver esse lado terapêutico do xadrez, que pode auxiliar as crianças e pode também auxiliar os idosos. E você na meia-idade? O xadrez também pode te tornar uma pessoa mais rápida de raciocínio, melhorar a tua melhora nos seus campos profissionais, te tornar um profissional mais capacitado e mais ágil para tomar decisões, que é muito importante no mundo empresarial. Fora disso, o xadrez ele é muito bacana porque ele tem histórias de sucesso, de fracasso, de vitórias, de superação, na vida, na biografia de todos os grandes campeões mundiais. Então é um exemplo de vida para você entender como a vida realmente pode funcionar e onde você passa a dar valor para a sua determinação, sua força de vontade, do seu foco naquilo que você quer.
Então, o xadrez ele tem múltiplas ações benéficas para a humanidade e para cada homem ou para cada mulher desse planeta. Por isso que eu respeito e gosto muito do xadrez. Você pode pensar assim, André, você está falando que o xadrez é o elixir da juventude, é o remédio que cura tudo? Não, não, necessariamente não. O xadrez simplesmente ele implementa, ele te deixa se você tiver um QI 40, você treinando, praticando xadrez, seu QI vai para 45. Você tem um QI 170, vai para 180. Então, o xadrez sempre vai tornar você melhor do que você foi no dia de ontem. E acontecem coisas mesmo muito interessantes nessa história toda. Para as pessoas adultas, analisando a grosso modo, o xadrez vai prepará-lo, sim, para você entender melhor a vida. Derrotas, vitórias, raciocínio rápido, raciocínio lento, planejamento, estratégia, cálculos, imaginação, criatividade, coragem, determinação e ousadia. Então, tudo isso são coisas que são estimuladas. Com o passar do tempo, o jogador de xadrez percebe que ele tem que ser agressivo, autêntico, realista, forte, determinado, inflexível ou flexível se necessitar, saber esperar, atacar no momento certo, entender todas as estruturas e as composições que fazem parte do conhecimento do xadrez. O conhecimento é tão vasto que hoje você tem campeões mundiais, eles estudam 6, 8 horas por dia e não param incessantemente. E mesmo assim, eles não sabem tudo e muitas vezes são superados por outros adversários. O tema é muito interessante, muito versátil, e as pessoas podem se aprofundar quase que ilimitadamente nesse oceano de conhecimento que é o xadrez. Até pouco tempo, o Garry Kasparov conseguiu enfrentar um supercomputador que tinha dezenas de núcleos de processamento de dados, e o Kasparov heroicamente conseguiu vencer esse supercomputador algumas vezes. E aí chegou o momento que eles criaram um supercomputador que tinha mais de 256 núcleos de processamento que conseguiam fazer milhões de cálculos em milésimos de segundo. E mesmo assim, depois de muito tempo que a indústria da computação criou um supercomputador para vencer um cérebrozinho humano que pesa pouco mais de 1 quilo de neurônios, vencendo uma máquina que na época era do tamanho de vários armários do tamanho de geladeira. Não era um computador pequenininho, não era uma calculadora, era alguma coisa gigantesca, tecnologicamente falando. E o cérebro humano conseguiu fazer para isso, até que chegou o limite que o cérebro não conseguia mais produzir tão rápido tanta quantidade de informação como um supercomputador. E aí o Kasparov foi derrotado, né? Mas a máquina tem seu mérito e o homem também tem o seu mérito. Agora, o encanto do xadrez é você entender a história toda de como ele começou lá na Índia antiga, depois foi para o Egito, depois para os países árabes no Oriente, depois com a invasão dos mouros foi levado para a Europa. Da Europa ele migrou para todos os países da Europa. Depois, vagarosamente, ele veio para as Américas e foi se espalhando pelo mundo todo de forma genial. Então, o xadrez hoje ele é universal e se você pegar, por exemplo, agora, num site como chess.com, você vai ver de 10 a 40 mil pessoas instantaneamente jogando xadrez no mundo todo. É o segundo esporte olímpico mais praticado no mundo, perde apenas para o futebol. A grandeza disso é quase que imensurável. Por isso que o xadrez a gente tem que incentivar e tem que colocar na cabeça que o xadrez não é aquele pensamento básico, primitivo, ruidoso de derrota, de perder. Não, não é essa. A prática, o conhecimento, você ter aquela humildade de entender que a prática vai te levar à perfeição. A vitória é apenas uma consequência irrelevante do seu esforço. Porque você pode ganhar de 10 aqui, mas você pode perder de 1 depois. Então, não se sinta superior a ninguém com as suas vitórias. Se você vai num grupo de pessoas mais fracas, você vai vencer. Se você tiver num grupo de pessoas muito fortes, provavelmente você vai ficar entre os últimos. E qual que é a diferença? Aplicação e o entendimento do conhecimento do xadrez. Quem estuda mais, pratica da forma correta,
vai conseguir evoluir sem dúvida nenhuma. É óbvio que um cara, por exemplo, com 50, 60 anos, que queira virar campeão mundial, é praticamente impossível se ele começar do zero. Esses grandes campeões mundiais, eles começam com 4, 5, 6 anos de idade a estudar com qualidade o xadrez para entender as questões mais básicas e avançar em altos treinamentos. O cérebro dele fica tão acostumado com aquilo que ele se torna mais rápido, eficiente e ele consegue entender todo esse universo da melhor forma possível. Por isso que eles se tornam campeões mundiais. Na verdade, eles passam a ser super seres humanos. No caso, por exemplo, um exemplo do Alekhine, que jogou contra mais de 25 generais alemães, né, do Hitler, que ele estava muito bravo, ele venceu os caras jogando partidas cegas contra 25. Inúmeros casos, Paul Morphy, Blackburn, muitos jogadores russos, soviéticos, faziam demonstração jogando contra 30 pessoas simultaneamente, ao mesmo tempo, sem poder ver os tabuleiros. Imagina a capacidade de uma pessoa em guardar na memória vários tabuleiros, vários graus de informação. São 64 casas memorizadas com a posição das peças. E, além disso, além da memória, tem a possibilidade dos cálculos, das coisas que estão acontecendo, as ameaças, possibilidades de ataque. Tudo isso num cérebro humano contra 20, 15, 20, 30 pessoas simultaneamente. Você fica imaginando como que um cara pode jogar uma partida simultânea contra 50, contra 60 opositores. Ele vai dar a volta na mesa, vai jogar contra todos e vai, muitas vezes, ganhar da maioria deles. Então, é uma coisa fascinante esse desenvolvimento mental que o ser humano pode alcançar através do xadrez. E é um joguinho ridículo, com 64 casas, 32 peças, né? É uma coisa pequena, e tão pequena, mas ela tem uma grandiosidade, um mistério gigantesco, quase infinito para o ser humano, onde lá dentro você pode fazer dezenas de milhões de possibilidades de jogadas. E foge à compreensão humana, né? Você imagina o que são 64 milhões, né? É praticamente 2 baldes de areia, cada grãozinho de areia é uma unidade daquilo. E você imaginar que o cérebro humano consegue ter o entrelaçamento, o conhecimento e a resolução para poder superar os outros nesse universo de pensamentos, jogadas e táticas, né? Então tá aí, o xadrez ele é muito importante realmente, ajuda as crianças com benefício escolar, ajuda terapeuticamente crianças com déficit de atenção, idosos, pessoas de média idade, ajuda nas relações humanas, a compreensão, a tolerância, a socialização, a inclusão daqueles mais pobres ou das pessoas que estão com alguns tipos de problema, num meio saudável, onde você tem disciplina, respeito e amor ao esporte e amor à inteligência humana. Por isso que eu acho que o xadrez ele é fundamental para que você incentive as crianças a praticar. E a maneira correta de você incentivar isso é preparando a criança para o entendimento da vitória e da derrota. Isso é o ponto principal, porque uma criança que não aceita suportar a derrota, ela vai desanimar e vai embora do xadrez. Como eu tenho assim, muitos casos de experimentos de crianças brilhantes que não foram devidamente preparadas psicologicamente para a derrota, e elas começaram a ganhar, no dia que elas foram derrotadas, elas abandonaram o xadrez. Então, muito cuidado com as crianças muito inteligentes, a gente tem que estimulá-las e fazer elas entenderem essa circunstância de perder ou vencer. Aprendendo isso, ela nunca mais vai se separar do xadrez. Então tá aí, meus amigos. Queria deixar essa informação para as pessoas leigas que não conhecem as potencialidades que o xadrez pode trazer para crianças e para os idosos também, tanto terapeuticamente como na parte do esporte, no aprimoramento intelectual e neural de cada pessoa. Tá bom? Muito obrigado aí, saudações a vocês. E se vocês precisarem de alguma informação a mais, pode falar aqui comigo. Eu venho fazendo meu trabalho voluntário de divulgação do xadrez no Parque Celso Daniel, praticamente todos os domingos, depois da 13h, perto de uma antiga lanchonete que tem uma sala de vidro, que está abandonada fazem vários anos já, né? Então eu vou lá, aproveito as mesinhas de concreto
onde nós podemos fazer, ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Nós temos lá as mesas de concreto, onde nós podemos praticar o xadrez ao ar livre, debaixo de uma sombra bem legal. Vou ver se eu vou mostrar para vocês aqui. Não deu para... As imagens são muito pequenininhas, mas é um parque muito legal. Até agora ninguém me proibiu de ficar lá jogando xadrez com o pessoal, né? Então ficou uma coisa muito bacana. Tem uma sala de vidro muito grande lá, que fica desocupada, até com a energia ligada. E eu gostaria muito que a prefeitura cedesse ela para que a gente praticasse xadrez nos dias frios ou de chuva, tá bom? O parque é muito agradável. Tem aqui uma imagem do pessoal jogando lá no parque, tá? Vamos puxar outra imagem. Mais um pessoal jogando lá. Se eu consigo pegar mais imagens aqui. E tem um casal simpático que apareceu lá para jogar também. Então, é isso que é bacana. Você faz o trabalho de atividade no parque, as pessoas de diferentes níveis sociais e culturais aparecem e vão brincando de xadrez, vão se divertindo. E eu fico muito contente que é isso, que essas pessoas estão fazendo algo de bom para elas mesmas. E você continua aí apoiando o nosso xadrez, jogando, aprendendo e incentivando as crianças a praticarem. Saudações a todos vocês e muito obrigado.